Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Se você está vendo esse vídeo por indicação de algum colega e de repente não me conhece, eu sou o professor Nilson, sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, atualmente trabalhando no campus de Paraná. Pessoal, a nossa aula de hoje será sobre atomística, ok? Eu fragmentei esse conteúdo em dois momentos para que o vídeo não fique muito longo, ok? Bom, então vamos começar. Quando nós falamos em atomística, a gente precisa primeiro entender o que é atomística, né? Atomística, o próprio nome já diz, atomística te lembra átomo. É a parte da química que se dedica ao estudo do átomo, bem como suas características e suas propriedades. Pessoal, eu vou reduzir aqui a área da minha câmera para que você possa acompanhar os slides em sua totalidade, ok? Bom, então, voltando aqui, a atomística é a parte da química que vai se dedicar ao estudo do átomo, bem como suas características e suas propriedades. Relembrando, quando nós conversamos sobre o conteúdo lá de matéria, eu já havia falado para você sobre o conceito de átomo. A gente pode entender átomo como sendo a menor unidade funcional constituinte da matéria, ok? Bom, nesse primeiro momento aqui, então, nós vamos trabalhar com a ideia do átomo, vamos verificar de onde é que surgiu essa ideia do átomo e depois vamos verificar também como se deu a evolução dos modelos atômicos, ok? Então, vem comigo. Bom, a ideia do átomo ela surge há 400 anos antes de Cristo com dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. O que esses dois caras fizeram? Eles particionaram um objeto em partes cada vez menores até concluírem que chegaria a um determinado momento que eles não conseguiam mais partir esse objeto. E aí, a essa porção indivisível, eles chamaram de átomo. Então, do grego, átomo significa indivisível, ok? Bom, qual é a ideia filosófica por trás disso aqui tudo? Na verdade, esses dois caras partiram do seguinte princípio filosófico, de que a divisibilidade da matéria é algo finito. Então, repetindo novamente, a divisibilidade da matéria é algo finito, ou seja, eu posso dividir um determinado corpo, mas vai chegar um determinado momento que vai ter uma porção que não será mais possível dividir. E aí, essa porção, que não é mais possível dividir, é a menor unidade constituinte daquele corpo, constituinte da matéria. Então eles acreditavam, por exemplo, que o átomo de ferro tinha um determinado formato, acreditavam que o átomo da água já eram átomos macios, por exemplo, e acreditavam até, por exemplo, que a alma tinha átomos, ok? E eles falavam que os estados físicos da matéria eram os estados de espírito em que os átomos se encontravam ligados, ok? Bom, o grande precursor de toda essa teoria foi Leucipo, e o Demócrito, que era seu discípulo, foi o grande difusor dessas ideias aí. Tá? Esses dois filósofos eles viveram aí entre os anos de 460 e 370 anos antes de Cristo, ok? Bom, essa ideia ela ficou abandonada por muito tempo, que essa ideia, essa questão atomística, ela não era tão bem-vinda assim nas discussões filosóficas. Então, fica abandonado por mais de 2000 anos, e aí, somente depois, em 1808, John Dalton retoma essa discussão. Ele se apropria do que os gregos já tinham falado, e aí ele, baseado em observações, fala sobre algumas características do átomo. De acordo com Dalton, o átomo seria maciço, indivisível e indestrutível, imutável e sem cargas elétricas, ok? Devido a essa característica, o modelo de Dalton fica chamado modelo bola de bilhar, fica apelidado modelo bola de bilhar. E eu coloquei para você aqui, ó, uma bola de bilhar. Bilhar, para quem não sabe, é sinuca. Então, uma bola de sinuca representa bem aí o que seria o átomo para Dalton. Aí você diz assim, professor, mas isso está certo, isso está errado? Pessoal, não vamos falar
em certo ou errado. Estamos falando de modelos. É algo que representa, que poderia representar o átomo e tentar explicar a sua funcionalidade. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade com desenho. Se eu pegar aqui e desenhar um carro, eu vou conseguir fazer um modelo que represente um carro, porém com os recursos que eu tenho. Agora, se eu pedir a um profissional, de repente, que faça um desenho de um carro, né, que tenha já aí técnicas diferenciadas para desenhar, que entenda dessa parte de desenho, se eu pedir para ele desenhar um carro, ele vai fazer algo muito mais aprimorado do que eu, que não tenho técnica nenhuma. Mas eu posso dizer que o meu carro está errado, que o carro dele está certo? Não. São modelos, são formas de representar e que tentam aí explicar de alguma maneira o funcionamento, né, do carro. Claro que o meu desenho seria muito mais simples, o desenho do profissional seria muito mais aprimorado, ok? Então estamos falando em modelos, não podemos falar em certo ou errado, podemos apenas falar em evolução desses modelos, ok? Bom, e aí então Dalton retoma essa discussão, né, dessa parte atomística. Bom, eu vou agora com você para o ano de 1878. Vamos falar aí de um outro cientista chamado William Crookes. William Crookes ele fez uma série de experimentos com gases rarefeitos, utilizando os chamados tubos de Crookes, ok? Bom, então vamos lá. Presta atenção comigo aqui nas minhas figuras aqui à direita. Bom, pessoal, eu tenho aqui o que eu chamo de um tubo de Crookes. Parece um garrafão de vidro aqui. O que é esse tubo de Crookes? Bom, aqui é um tubo de vidro, onde dentro desse tubo aqui eram colocados gases a baixíssimas pressões, ok? E aqui você observa que eu tenho um terminal e aqui um outro terminal. Acompanha comigo aqui com a figura de baixo. Ó. Esse terminal aqui é um terminal negativo, né? A gente chama aqui ó, de cátodo, e esse terminal de baixo aqui é um terminal positivo, a gente chama de ânodo. Esse terminal negativo e esse terminal positivo é ligado a uma fonte de energia elétrica de altíssima tensão. Então aqui eram descarregados em torno aí de 20 mil volts. Tá? Bom, e aí o que se percebia era uma certa luminescência dentro desse tubo aqui, ok? Uma luminescência esverdeada. Algo que seja próximo disso, pensa naquelas lâmpadas de tubo. Né? Dentro daquela lâmpada de tubo lá, quando você acende, você vê uma certa luminescência lá dentro. Então era mais ou menos isso. Tá? Eles colocavam esses gases rarefeitos aqui a baixíssimas pressões, e aí, de repente, eles começavam, em um determinado momento, a observar essa luminescência. Ok? Bom, e essa luminescência, então, foi chamado de raio catódico. Então, o que eram esses raios catódicos? Por que foi chamado de raio catódico? Bom, eles perceberam que esses raios catódicos, eles se mantinham em linha reta, eram propagados em linha reta, ok? Então, e eles partiam aqui do cátodo em direção aqui ao final do tubo, ok? Então, raios catódicos porque eram emitidos a partir do cátodo. Bom, Crookes ele percebeu a existência desses raios catódicos, mas ele não conseguia explicar a existência desses tubos, de onde que vem, de que natureza que é. Então ele não conseguia explicar de onde que vêm esses raios, por que existem esses raios, né? Bom, e aí então foi feita uma série de experimentos. Bom, lembra que eu falei para você que esses raios aqui se propagavam do cátodo em direção ao fundo do tubo aqui? Bom, como que descobriram isso? Você está vendo aqui no meu tubo, ó, vou dar um zoom de novo aqui. Você está vendo aqui no tubo de Crookes que tem um certo anteparo aqui. Então, o que perceberam? Que quando esse anteparo era colocado dentro do tubo, era percebido uma sombra aqui no fundo, onde era projetado os raios catódicos. Então, desse jeito aí, perceberam que os raios propagavam em linha reta. Ok? Depois, substituíram esse anteparo por um catavento e percebiam que o catavento se movimentava quando essa tensão elétrica aqui era descarregada dentro do tubo. Então,
Se esse catavento movimentava, significava que esses raios catódicos tinham massa, ok? Bom, acompanha comigo agora essa próxima tela, para você ver uma animação que vai conseguir te explicar um pouco melhor o funcionamento aqui do tubo de Crookes. Então eu tenho aqui o cátodo e o ânodo, né? Primeiro se concentre aqui na imagem da esquerda, tem o cátodo e o ânodo aqui, estão submetidos a uma fonte elétrica, altíssima tensão, observam uma certa luminescência aqui dentro do tubo, ok? Colocamos um anteparo aqui e percebemos que isso é emitido em linha reta devido a essa sombra que foi formada aqui. Ó. Então eu sei que esses raios catódicos estão se propagando em linha reta, ok? Bom, então eu sei até agora que esses raios catódicos se propagam em linha reta, eu sei que eles têm massa e só. Não sei mais o que são esses raios catódicos. Bom, aí entra no cenário o nosso querido John Joseph Thomson, no ano de para ser mais exato, ele começa a apurar isso aí no ano de 1898, mais ou menos, 1897, 1898. E aí, o que Thomson percebe? Bom, ele pegou aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na minha figura, acompanha comigo aqui essa imagem. Ó. Ele pegou um tubo de Crookes modificado e ele percebeu uma coisa interessante. Aqui nesse tubo de Crookes, perceba que foi inserida aqui uma placa negativamente carregada e uma outra placa positivamente carregada. Então, eu tenho aqui uma placa positiva e aqui em cima uma placa negativa. Quando o raio catódico passa por esse campo elétrico aqui estabelecido dentro do tubo, perceba que ele sofre um desvio. Então, lembra que ele se propagava em linha reta? Mas aí ele está sofrendo um desvio agora aqui, ó. E ele está se desviando de maneira a se afastar da placa negativa e se aproximar da placa positiva. Sendo assim, significa que a natureza desses raios catódicos aqui é negativa, ou seja, esses raios catódicos nada mais são do que partículas negativas. E aí, Thomson, ao perceber isso aí, ele vai formular um novo modelo atômico, que vai entrar em contradição com o modelo de Dalton. Então, presta atenção comigo aqui. Ó. Então, em 1904, Thomson conclui a sua teoria e, de acordo com Thomson, o átomo era uma massa gelatinosa positiva com partículas negativas incrustadas em seu interior. Então, o mais importante é que você saiba isso aqui, ó, se lembre disso, as características do átomo de Thomson aqui. Gelatinoso, apresentava cargas elétricas e era divisível, ou seja, praticamente contrário ao modelo de Dalton. Então, de acordo com Thomson, o átomo era essa massa positiva aqui com partículas negativas em seu interior. Então, essa massa positiva aqui, ela era, vamos dizer assim, balanceada por essas cargas negativas. Dessa maneira aqui, o átomo seria eletricamente neutro. Devido a essas características aí, o átomo de Thomson é apelidado de pudim de passas. Você pode encontrar aí também pudim de ameixas, bolo de ameixas, panetone, tá? Então, tudo isso aí é relacionado ao átomo de Thomson. Agora, pessoal, não se esqueça então que há uma contradição aí entre Dalton e Thomson. Dalton, maciço, indivisível, sem carga. Thomson, gelatinoso, divisível, com carga. Bom, como que ele chegou à conclusão, então, que seria desse jeito aqui o átomo? Bom, se eu tenho aqui algo de natureza negativa, significa que eu tenho que ter algo de natureza positiva. Né? Então, esses raios catódicos aqui, que são partículas negativas, deviam estar junto com outra partícula, que seria uma partícula positiva. E aí ele chega a essa conclusão aqui, que o átomo seria algo mais ou menos parecido com essa imagem aqui. E por isso o seu modelo fica apelidado aí de pudim de passas. Muito bem. Bom, esse modelo de Thomson aqui, ele foi aceito até mais ou menos aí o ano de 1911, quando entra em questão aqui um outro cientista chamado de Ernest Rutherford.
Bom, Rutherford, ele fica famoso, vamos dizer assim, porque ele consegue interpretar um experimento realizado por Geiger e por Marsden, ok? Bom, então olha só, o modelo de Rutherford, ele é apelidado aqui de modelo planetário. Então estamos iniciando aqui com Rutherford a construção desse modelo planetário a partir de quê? A partir da interpretação de um experimento feito por Geiger e Marsden, Rutherford consegue então formular um novo modelo atômico. Então presta atenção aqui. Primeiro, a gente precisa entender como é que foi esse experimento. Então atenção à minha imagem aqui. Eu tenho aqui uma caixinha de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo eu tenho polônio. Polônio emite partícula alfa. Guarde isso aí, partícula alfa é positiva. Partícula alfa é positiva. Não se esqueça disso, eu vou precisar dessa informação daqui a pouco. Então eu tenho aqui emissão de partícula alfa. Essas partículas alfa estão sendo aqui direcionadas para uma lâmina de ouro bem fina. E ao redor de todo esse aparato aqui eu tenho um papel que é fotossensível, que é a base de sulfeto de zinco. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Essas partículas alfa estão incidindo-se sobre a lâmina de ouro, e aí, aonde elas ricochetearem aqui e bater, esse papel ficaria marcado, porque é algo fotossensível, então ficaria cheio de marcas. Bom, só que aí, pessoal, é o seguinte, era de se esperar que essas partículas simplesmente atravessassem, se sofresse algum desvio que fosse mínimo. O problema é que muitas atravessaram, como era de esperado, mas tiveram também aqui muitas que sofreram desvios e desvios consideráveis. E aí, então, nós temos aí algo que é um pouco difícil de se entender agora, nesse momento. Então, voltando aqui, ó, nós temos, então, algumas partículas alfa aqui que estão, né, que sofreram um desvio considerável. E isso aí é que foi a grande surpresa nesse experimento. Bom, Geiger e Marsden não conseguiram interpretar. Eles eram alunos de Rutherford, não conseguiram interpretar, e aí foram até Rutherford para tentar aí ver se ele dava algum auxílio. Bom, e aí, pessoal, preste atenção aqui. Considerando aqui a minha imagem à direita, se nós considerássemos que o modelo de Thomson estivesse certo, vamos dizer assim, tivesse adequado, né, a gente não pode falar em certo ou errado, que é um modelo, mas se ele tivesse adequado, nós teríamos essa situação que as partículas alfa simplesmente passariam. Era o que era esperado de acontecer. As moléculas alfa, simplesmente, as partículas alfa, né, desculpa, simplesmente passariam aqui através do átomo. Só que ao invés disso, o que foi que aconteceu? Temos alguns desvios. Então, Rutherford pensou o seguinte: no átomo devem ter duas regiões. Uma ele chamou de núcleo e outra de eletrosfera. No núcleo, nós vamos ter partículas positivas e é onde estará concentrada toda a massa do átomo. Sendo assim, ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, que é onde estão as partículas negativas. Rutherford também concluiu que provavelmente haveria espaços vazios entre os átomos, por isso que várias partículas alfa passaram direto, e Rutherford também verificou que essas partículas negativas provavelmente estariam girando aqui ao redor do núcleo. Então, agora, de posse dessas informações, olha aqui o que deve ter acontecido. Então, as partículas alfa passavam aqui entre esses espaços vazios, que é a eletrosfera, e algumas partículas alfa. Lembra que eu te falei que a partícula alfa é positiva? Então, algumas partículas alfa passavam aqui próximo do núcleo, que tem partículas positivas também, partículas iguais, nós temos repulsão. Então, essas partículas passavam, a partícula alfa passava próximo do núcleo, como eu tenho aqui o núcleo positivo, a partícula alfa também é positiva, então eu vou ter um desvio aqui devido à repulsão. E algumas partículas alfa, né, se chocavam com o núcleo e eram ricocheteadas para uma outra direção. Ok? Então, com essas conclusões aqui,
Rutherford tem um novo modelo atômico, que, se você observar bem aqui, ó, parece, o núcleo seria como se fosse o Sol, né? Parece o Sol com os planetas girando ao redor, por isso o nome modelo planetário. Agora, há uma falha no modelo de Rutherford. De acordo com a física clássica, se o elétron gira ao redor do núcleo, ele provavelmente iria emitir energia, iria irradiar energia, perdendo energia, ele ia diminuindo cada vez mais essa trajetória até se chocar com o núcleo. Como isso, a gente sabe que isso não acontece, então, como explicar o modelo de Rutherford? Bom, para isso, nós vamos ter um outro cientista aqui, no ano de 1913, um cientista chamado Niels Bohr, que era aluno de Rutherford também. Bom, Bohr ele rompe com a física clássica e vai utilizar princípios da física quântica para poder explicar o que acontece aqui com o elétron quando ele gira ao redor do núcleo. Lembra que eu te falei no comecinho dessa aula que os gregos partiram do princípio filosófico de que a divisibilidade da matéria é finita, ou seja, eu vou dividir a matéria até chegar num ponto que não dá mais. Então a física quântica utilizava esse mesmo princípio só que para energia. Então nós vamos dividir energia até chegar a um ponto que não dá para dividir mais, ou seja, a divisibilidade da energia também é finita. Então vamos partir desse princípio aqui, ok? Né? Bohr partiu desse princípio, que a divisibilidade da energia é finita. Vai chegar um momento que eu vou ter uma energia mínima e não vai ter como dividir mais. E aí, pessoal, Bohr faz o que então? Bohr vai consolidar o modelo planetário a partir de algumas contribuições. Bom, os elétrons realmente giram ao redor do núcleo, de acordo com Bohr, só que em uma trajetória bem definida, que ele vai chamar de órbita. Cada uma dessas órbitas possui um nível de energia fixa. Eu vou chamar de energia quantizada. Então, guarde esse nome aí, tá? Energia quantizada. Logo, cada órbita possui um estado estacionário de energia, ou seja, cada órbita vai ter um estado de energia que não vai mudar, por isso eu chamo de estado estacionário de energia. A energia total do elétron permanece constante, ou seja, né, o elétron ele se move em uma órbita, mas não emite radiação eletromagnética. Ok? Então, beleza. Acompanha comigo aqui. Para eu entender melhor aqui o que foi proposto por Bohr, eu preciso compreender o que é o salto quântico. Então vamos lá. Eu tenho aqui um núcleo. Ao redor do núcleo eu tenho os elétrons girando em trajetórias bem definidas que eu chamo de órbita. Cada órbitazinha dessa aqui é um nível de energia. Então eu estou chamando aqui, ó, energia é 1, a próxima órbita energia é 2, a próxima órbita energia é 3, se tivesse 4 seria energia 4, energia 5 e assim por diante, ok? Bom, cada órbitazinha dessa aqui, de acordo com Bohr, tem o quê? Tem um nível de energia, e essa energia é fixa, não muda. De maneira que, se eu tenho um elétron aqui, e esse elétron absorve uma certa quantidade de energia específica, que eu estou chamando aqui de quantum, então se o elétron absorve um quantum de energia, que é uma quantidade específica, ele agora está com uma energia maior, não pode ficar mais aqui nesse nível E1, ele vai saltar para o nível mais externo, que é o nível E2, que é uma energia maior. Quanto mais eu me afasto do núcleo, maior tem que ser essa energia. Então, eu estou saltando aqui do nível E1 para o nível E2, quando é absorvido aqui um quantum de energia, uma quantidade específica de energia. E aí, quando esse elétron retorna para o seu nível de origem, né, ele vai devolver essa energia para o meio aqui em forma de luz, que nós chamamos de fóton. Então, absorveu energia, quantum, liberou energia, fóton, ok? E aí esse fenômeno aqui é chamado de salto quântico. Pessoal, então acompanha comigo aqui. Nós falamos, então, lá da ideia do átomo com os gregos, falamos do modelo de Dalton, que ele achava que era maciço, o átomo era indivisível, era sem carga. Passamos pelo modelo de Thomson, onde ele falava que o átomo era gelatinoso, era divisível, possuía carga elétrica. Falamos em Rutherford, que ao interpretar o experimento concluiu que o átomo possuía duas regiões, que tinha espaços vazios entre os átomos e que os elétrons, né, as partículas negativas, estão girando ao redor do núcleo. E chegamos aqui no modelo de Bohr, onde ele fala que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas
bem definidas, né, em trajetórias definidas. Cada uma dessas órbitas é um estado estacionário de energia, ou seja, essa energia não vai mudar, e o elétron, ao girar aqui ao redor do núcleo, ele não vai emitir energia. Essa energia aqui ela é fixa, ela não vai mudar. De maneira que se o elétron absorve energia, ele salta para um nível mais externo. E quando ele devolve essa energia para o meio, ele retorna para o seu nível de origem, e essa energia é devolvida para o meio em forma de luz, nós chamamos de fóton. Ok? Bom, para finalizar a nossa conversa aqui, desse primeiro momento, vamos falar aqui de uma nova partícula subatômica que foi descoberta aí por James Chadwick, que é os nêutrons. Bom, pessoal, os nêutrons são partículas subatômicas que possuem carga elétrica nula, localizados também no núcleo do átomo. Então, vamos lá. De uma maneira bem simples, vamos pensar comigo aqui. Se no núcleo, segundo Rutherford, segundo Bohr, está cheio de partículas positivas, por que elas não se repelem? Bom, deve ter uma outra partícula lá dentro que evita essa repulsão. E quem descobriu essa partícula foi um cara chamado aqui James Chadwick, no ano de 1932, ok? Bom, a outra coisa interessante que você tem que saber é que os nêutrons possuem valores de massa próximos às massas do próton. Então, o próton e o nêutron têm massas praticamente iguais. A diferença é que o próton é carregado positivamente e o nêutron ele não possui carga elétrica, ele é eletricamente neutro. Por isso o nome nêutron, tá? Bom, e outra partícula subatômica que eu tenho é os elétrons. Então, prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons girando aí ao redor do núcleo, ok? Pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender melhor essa questão dos modelos atômicos, ok? Fique à vontade para deixar aí qualquer comentário que você quiser, tá? Persistindo as dúvidas aí, não deixe entrar em contato comigo, eu vou deixar aí nos comentários o meu e-mail, uma forma de contato para você, eventualmente, se quiser me procurar, ok? E também, se quiser dar alguma sugestão aí, fique à vontade, eu estou aberto a críticas construtivas e a sugestões. Belezinha? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês, né? Agora é a hora de você descansar um pouquinho, tomar uma água e voltar para a nossa segunda aula também sobre esse tema de atomística, ok? Então, vai lá, bebe uma água, descansa um pouquinho e volta para a nossa segunda aula. Vou deixar aqui também nos comentários o link para a segunda aula. Belezinha? Pessoal, muito obrigado então. Daqui a pouco a gente se vê na nossa segunda aula desse tema. Belezinha? Tchau para vocês e até daqui a pouco.